Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje você vai aprender a controlar um servomotor utilizando uma interface paralela. Pode ser útil em algumas aplicações onde você não quer ocupar o seu microcontrolador principal com rotinas de delay, por exemplo, ou mesmo fontes de interrupção. Então deixe o seu like, se inscreva por aqui. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, transformadores toroidais e indutores sob medida em toroid.com.br. Acesse e faça já a sua cotação. E tem também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Acesse e utilize nas suas compras na Tiger o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O hardware é bastante simples, nós vamos utilizar um PIC 12F629. O servomotor vai ligado aqui na saída GP5, configurei assim. Você pode também utilizar outros microcontroladores para esta aplicação, mas eu peguei aqui o 629, que é um microcontrolador PIC que você encontra também em versão SMD, que facilita bastante a utilização. Então você pode ter interfaces para mais servomotores, inclusive, no seu código. E eu tenho 4 entradas, que eu chamei de SV3 a SV0, que aqui no caso eu vou utilizar um DIP de 4 contatos. Então SV3, 2, 1 e 0, veja as labels aqui de ligação, com resistores de pull-down, são de 10K mesmo, não está aqui, mas no esquemático final, que fica para download aqui embaixo, junto com o software, eu vou atualizar para você. E é isso, um capacitor de desacoplamento tranquilo. O software é em linguagem C, já vou mostrar, mas antes eu quero dizer para todos que continuamos com a Black Friday WR Kits. Já aproveitou ela? Comenta aqui embaixo. Cupom novembro 23 para 50% de desconto em quantos cursos você quiser. Então veja os cursos também em wrkits.com.br/canal e escolha quantos cursos você quiser. Todos têm acesso vitalício para você aproveitar esta incrível promoção, hein? Tempo limitado. Veja aqui e invista hoje mesmo. Fiz o software em micro C. De cara nós utilizamos o mapeamento de hardware para o servo. Então está no GP5. E eu tenho uma função aqui que vai basicamente ler as 4 entradas e retornar o conteúdo do qual é a posição que eu quero para o servo. Como nem tudo são flores, você já deve ter entendido que esta técnica utiliza 4 bits apenas. Com estes 4 bits, nós temos aí 16 passos possíveis para o servo. Então, podemos fazer um cálculo aqui. Considerando um ângulo de 180 graus, eu divido por 16. Estes são os passos que o servo vai dar. Então, vou movimentar o servo a cada 11,25 graus. Mas para muitas aplicações isso pode ser mais do que o suficiente. Você muitas vezes tem um projeto que utiliza apenas 2 ou 3 posições de um servo e você poderá utilizar aí até 16 posições neste caso. Então vale a pena quando você não quer ocupar o seu processador principal, como dito, com funções de delay ou mesmo ocupar fontes de interrupção do seu processador principal. A variável global servo_pos armazena a posição do servo. E aqui ficou bem intuitivo, pois esse valor aqui se traduz praticamente na largura de pulso. Nós sabemos que um servomotor precisa de 20 milissegundos de período para funcionar, o seu PWM, e uma largura de pulso de 600 microsegundos a 2,4 milissegundos. Este valor aqui é aproximadamente 1,5 milissegundos, que se traduz quando eu atribuo esta variável. Ou seja, aqui é 600 micro e aqui é 2,4 mili. 1,5 é o servo na posição central. Na função principal, nós configuramos a interrupção do timer 0. Eu quero uma base de tempo de 100 microsegundos para minha resolução. Inicio em low, o pino do servo,
e aqui é a configuração como saída digital. No loop infinito eu apenas atualizo o servo POS com o retorno de servo control. Servo control faz a leitura de cada uma das entradas ali, que é o GP0 ou GP3, no GPIO, e se for verdadeiro eu escrevo 1 no respectivo bit desta local position, se for falso eu escrevo 0. Bastante simples. Depois eu retorno position mais 5. Na prática aqui eu verifiquei que o valor 5 se encaixa ali em 600 micro e o valor 21 se encaixa em 2.4 milissegundos. Isso se dá pela latência de interrupção do PIC. Então, de forma empírica eu obtive o valor 5 a 21. Esta é a faixa que estamos aí executando, que são os 16 passos previstos. Na prática o servo se movimenta aí da mesma forma. Então toda a lógica para gerar este PWM está aqui na interrupção. Uma interrupção por estouro do timer 0, que eu testo T0 if, se verdadeiro ocorreu um overflow. Veja que nós iniciamos o timer 0 em 206, significa que ele conta, como ele é de 8 bits, o valor máximo é 256, considerando o número de passos é 256, vai de 0 a 255, mas eu calculo assim, 256 menos 206 dá 50. Como eu configurei aqui o PriceScaler para 1 para 2, e estou com um clock de 4 MHz, divido por 4, inverto, vira 1 microsegundo de ciclo de máquina, então vezes 1 micro, vezes 2. 100 microsegundos de tempo de overflow. Está aqui. Então aqui é a minha base de 100 microsegundos. Tudo que ocorre aqui dentro deste if ocorre a cada 100 microsegundos. Então eu tenho um counter auxiliar que vai ser comparado com 200. Então 100 micro vezes 200, não por acaso dá os 20 milissegundos de período que eu desejo para o servo. Não é tão crítico esse período, na prática vai dar um pouquinho mais que isso. Então é aproximadamente 20 milissegundos de período, tá certo? Então 20 milissegundos, está aqui a time base, eu reinicio esse counter, eu reinicio este servo val aqui, que é um valor para eu comparar com o conteúdo de servo pos, de posição, e eu vou ligar o pino do servo, então colocar 1. Então aqui inicio o meu pulso. Então aqui é a minha borda de subida do meu sinal PWM. Veja que eu também estou a cada 100 microsegundos incrementando o servo val, que iniciou em 0 aqui. E eu vou comparar com a global servo pos. Quando ele atingir o valor, vamos supor 15, ambos serão iguais, eu vou zerar o servo val para continuar a lógica e eu vou desligar. Então chegou no limite que eu desejo para o tempo em que o pino fique em nível alto, e assim eu gero esse sinal PWM para o controle do servo. Então um algoritmo relativamente simples que me permite aí controle de servos sem uso de bibliotecas e que eu posso aplicar em outros contextos. Aqui eu optei por criar uma interface paralela que fica bem simples. Você pode inclusive ter vários servos gerenciados por um microcontrolador principal, por exemplo, a partir de expansão de I/Os, então com Shift Registers, por exemplo, para acionar 2 servos ou mais, se você ligar em cascata ali, com apenas 3 pinos de I/O do processador principal, você poderia controlar aí N servos, utilizando este auxiliar, o 629. E é isso de teoria. Vamos para a prática ver funcionando este circuito que eu tenho certeza que será bem útil para todos aí que trabalham com servomotores e querem aí deixar o processador principal um pouco mais folgado. Venha comigo! Esse aqui é o PIC12F629, como você pode ver o hardware é bastante simples, pois toda a lógica de software está aqui no microcontrolador. Quando você for utilizar esse sistema, obviamente você não vai precisar das deep switches também, você vai
conectar diretamente as saídas do seu microcontrolador principal nas respectivas entradas aqui do PIC12F629. Os resistores também não são mais necessários. Então, um simples microcontrolador PIC, pode ser SMD também, com o capacitor de desacoplamento já é o suficiente. Alimenta em 5 volts, conecta as saídas do seu processador principal às entradas do mesmo, então você tem condições de acionar o servo aí em 16 passos, que é bem interessante. Como você viu, eu estou com o osciloscópio aqui e eu vou alimentar o servo com os mesmos 5 volts. E o que é interessante é que esse sistema pode ser utilizado para controle de servos de posição e também servos de rotação, 360 graus. Vou mostrar os dois exemplos aqui para você. O sinal vem neste ponto aqui, 5 volts no centro e o GND no outro lado. Esse é o padrão dos servomotores. No osciloscópio já é possível de verificarmos a forma de onda que conseguimos aqui. Um belíssimo sinal PWM. Se eu der um zoom aqui, nós podemos ver. Estou com as chaves todas desligadas ali, portanto enviando 0000. Então o pulso, a largura desse pulso, está em torno de 600 microsegundos. Uma resolução horizontal dá 400 microsegundos. Estou ocupando uma resolução e meia aproximadamente. Significa que temos um pulso de 600 microsegundos. Eu atualizei o software porque depois, testando aqui com o sistema no osciloscópio e medindo com cuidado este sinal, somando 5 naquele algoritmo que demonstramos na parte teórica, dava um pouco menos de 600 microsegundos, dava 500 e pouco. Então optei por somar 6 e ficou uma faixa mais interessante, como veremos aqui. Inclusive o período ficou bem próximo dos 20 milissegundos. Então o que vamos fazer agora? Eu vou diminuir aqui o zoom para que você consiga enxergar um período completo. Então aí está o nosso período completo. Já podemos ver que está praticamente dando os 20 milissegundos, 4 milissegundos por divisão, 4, 8, 12, 16, 20. Legal demais. Porém, eu vou acrescentar aqui as medidas automáticas. Vamos colocar aqui período. Está dando 20,15 milissegundos. E também vamos colocar aqui a largura de pulso em nível alto, ou pulso positivo. Está dando 608 microsegundos, então bem próximo do que a maioria dos servomotores precisa. Se eu movimentar aqui as chaves, simulando o envio aí de informações, nível alto aqui no bit menos significativo, veja que já estamos aqui em 708. A mudança é sutil na largura de pulso, mas na medida ali podemos ver que de fato estamos controlando essa largura de pulso. Aqui temos 1,3 milissegundos. Nesta posição aqui, eu posso diminuir um pouco, 1,2, 1,01 mais ou menos, praticamente 1 milissegundo de largura de pulso. Aqui eu posso fazer um ajuste fino, ó. Então o PWM está funcionando de forma bem legal. E com o valor máximo aqui nós temos 2,11 milissegundos, um pouco abaixo do 2,4, mas já é previsto, uma vez que temos uma faixa limitada, como comentamos na parte teórica. Tem essa limitação que ocorre porque temos 16 passos aqui, com 4 bits, que é a possibilidade de ajuste que obtivemos. Mas o PWM sem o servo está bem bacana. E aí até fica uma dica, caso você precise de um sinal PWM, pode fazer pequenos ajustes nesse mesmo algoritmo e obter uma variação maior de Duty Cycle, caso você precise. Então fica aí como dica. Veja na descrição para você fazer o download do software completo, estude ele e também, se precisar, você pode modificá-lo.
Vamos apresentar o controle de servo. Então eu tenho esse servo de posição aqui, pequeno, com engrenagens de metal. Vou conectar diretamente, veja, o PWM segue em funcionamento, o circuito está ligado. E ele já movimentou o servo motor. Então à medida que eu vou modificando as chaves aqui, veja que eu consigo variar o servo, ó, de acordo com o ângulo desejado. Bacana demais. Então, estas informações, de novo, essas informações aqui estariam vindo de um microprocessador ou microcontrolador principal, que é onde você deseja efetuar o controle. Alterando apenas o bit 3 aqui, eu já consigo uma variação bem interessante do eixo, ó, que legal. Muito interessante, então, o funcionamento. É uma aplicação que você delega uma função ao microprocessador, ou um microcontrolador, nesse caso auxiliar, e o seu processador principal pode trabalhar mais folgado. É um recurso que eu gosto bastante de utilizar em meus projetos, especialmente aí projetos maiores, onde o processador principal tem muitas funções já, e esse tipo de função é legal de terceirizarmos para microcontroladores menores. Então está funcionando perfeitamente aqui. Eu vou mostrar para você agora o servo de rotação, servo 360. Então tenho um servo maior aqui, 360, para você ver também que é possível controlar estes servos maiores, inclusive os de posição. Tá aí, já está girando. Veja que o PWM fica bem estável, mesmo com a carga adicionada. E o servo de rotação, ele basicamente, quanto menor a largura de pulso, mais rápido ele gira em um sentido. Quanto maior a largura de pulso, mais rápido ele gira no outro sentido. E para que ele gire mais devagar, você vai posicionando o pulso ao centro, que é bem próximo de 1,5 milissegundos. Veja que eu diminuí aqui a largura de pulso, eu inverti o sentido de giro do servo de rotação, ele está um pouco mais lento. Diminuindo mais, ele vai ficando mais rápido. Só que no outro sentido. Vou tentar aproximar aí do 1.2 para você observar que ele vai girando cada vez mais devagar. Talvez aqui, com estes ajustes em passos discretos, eu não consiga chegar em um ponto neutro para este servo de rotação. Cheguei aqui, ó, neste ponto 1001, é o ponto em que ele desliga, estamos certinho ali com 1.5 milissegundos de largura de pulso e temos ele desligado. Aqui ele gira bem devagar, no sentido horário, como você está vendo, e se eu modificar aqui aumentando o pulso, ele vai girar no sentido anti-horário. Então tem um controle bem legal, parada, sentido horário, parada, sentido anti-horário. Aí eu posso modificar a velocidade aqui, de acordo com o bit enviado. Certo? Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Continue acompanhando, maratonando os nossos vídeos. Deixe seu comentário aqui com sugestões para projetos futuros. Sempre que possível vamos anotando e, havendo disponibilidade, atendemos esses pedidos também. E aproveite os arquivos deste projeto para download aqui na descrição. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Aproveitem a Black Friday, galera. Novembro 23, 50% de desconto em todos os cursos. Link e cupom aqui na descrição. Confira os cursos wrkits.com.br/canal. Ali você está sempre inteirado dos cursos disponíveis. Obrigado por assistir, um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima aula.